Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje nós vamos começar um conteúdo muito importante. Ele vai se estender por umas 3 ou 4 videoaulas, porque trigonometria envolve bastante variáveis. A aula de hoje vai ser destinada à introdução desse conceito, ok? Acompanha com a gente que eu sei que eu vou poder te ajudar bastante. Então, bora facilitar? Vem comigo! Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a trabalhar em cima desse conceito de trigonometria? Então, olha ali, acompanhe na tela comigo. A trigonometria ela estuda as relações entre comprimento de dois lados e os respectivos ângulos de um triângulo retângulo. Olha só, importante isso. Triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É o triângulo onde um dos lados tem que ser ângulo reto, ou seja, tem que ser 90 graus. Maravilha? Muito bem. Num triângulo retângulo, pessoal, só para relembrar, evidentemente se é um triângulo ele tem 3 lados, imagine que nós estamos estudando a partir desse ângulo aqui, ó. Tem um ângulo aqui que a gente está chamando de alfa, para cada situação é um valor, tem um outro ângulo aqui que nós estamos chamando de beta. Muito bem. Em relação ao alfa, este aqui é o cateto oposto, este aqui é o cateto adjacente e esta é a hipotenusa. Então, cuidado, o que eu grifei aqui é considerando que a nossa análise está a partir do alfa. Para você entender, se fosse em relação ao beta, você inverteria. Esse seria o cateto oposto e aquele seria o cateto adjacente. Qual é a ideia? O cateto adjacente é aquele que não é a hipotenusa, que é aquela parte principal de maior comprimento, não é isso? Não é a hipotenusa, mas que toca o ângulo que você está estudando. Então, no caso, em relação a alfa, ele é cateto adjacente. E esse lado aqui, em relação a alfa, ele é cateto oposto, ele está na posição oposta em relação ao ângulo. Se você fosse olhar em relação ao beta, quem estaria encostando no ângulo seria este cara. Então, aqui ele seria adjacente, não oposto. E em relação a beta, este aqui embaixo é que seria o oposto, ok? Mas vamos frisar no modelo que eu coloquei aqui, a relação que a gente está estudando é com alfa. Então, esse cara aqui é o cateto oposto ao ângulo, e o de baixo é adjacente, e a face inclinada de maior comprimento é a hipotenusa, ok? Isto estando claro, vamos trabalhar as relações trigonométricas. Então, pessoal, o que é o seno de um ângulo? Lembra que eu estou usando como referência aquele ângulo alfa. É a divisão do cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos só relembrar o triângulozinho que eu tinha colocado lá. Lembram? Aqui estava o ângulo reto, 90 graus. Aqui era o meu alfa. E aqui você tinha o cateto oposto em relação a alfa. Aqui você tinha o cateto adjacente. E aqui você tinha a hipotenusa. Então, o seno desse ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Guarde isso, que isso é bem importante, ok? O cosseno desse mesmo ângulo, aí é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, seria este cara dividido pela hipotenusa. Então, veja que no seno e no cosseno, o denominador dessa divisão é sempre a hipotenusa, ok? E aí nós temos também a tangente. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, novamente, eu repeti a figura aqui, nós estamos analisando em relação a alfa, não em relação a beta. Então, em relação a alfa, esse aqui seria o cateto oposto, e esse aqui que encosta no ângulo, o cateto adjacente. E a tangente desse ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Maravilha? Tranquilo? Então, isto guardado, que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente começa o nosso estudo da trigonometria. Então, pessoal, ali na tela agora, nós estamos apresentando 3 ângulos que são chamados de ângulos notáveis. Eles têm muita aplicação, eles têm um comportamento interessante, tanto para muitos conceitos da matemática, quanto da física, da própria química, ok? Então, essa tabelinha ela é bem importante, é bem interessante a gente observar esses valores. Então, vamos observar a tabela, olha o que ela diz. No caso do seno, nós temos para 30 graus o seno vale meio,
Para 45 graus o seno vale raiz de 2 sobre 2 e para 60 graus o seno vale raiz de 3 sobre 2. Já para o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. Perceberam que inverte, né? E para a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que na realidade é a divisão dos dois. Depois a gente vai ver isso, tá? A tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Então essa tabelinha é bem importante. Nós vamos ver agora na resolução de alguns modelos, de alguns exercícios, que a gente vai precisar estar usando essa tabela, ok? Vamos lá então? Primeiro exercício. Olha só, a partir do triângulo retângulo, pessoal, olha aqui, olha a informação, ó, triângulo retângulo, perceberam? Dado abaixo, determine o valor de x. Então, observe, eu tenho um triângulo retângulo, eu sei que é retângulo porque aqui, ó, tem um ângulo nitidamente de 90 graus, não é isso? O próprio exercício falou lá em cima que era retângulo, então não tem a menor dúvida, não é isso? Ele dá a medida desse lado aqui, ó, 4 centímetros, e pede a medida deste lado. E dá o ângulo da hipotenusa com esse lado, que é 30 graus. Então, pensa comigo. Eu quero x. Observando esse triângulo, em relação ao ângulo de 30 graus, eu creio que esteja evidente para vocês, pelo tudo que eu expliquei há pouco, que este aqui é o cateto oposto. Ó. Ele está oposto à posição do ângulo. Estão percebendo ali? Ó, oposto. E que essa aqui, como é o lado maior do triângulo, o lado inclinado aí, só pode ser a hipotenusa. Muito bem. Daquelas formulazinhas que eu apresentei para você no início, quem é que trabalhava com cateto oposto e hipotenusa ao mesmo tempo? Era o seno, não era? Vamos relembrar? O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, olha só, pessoal. Eu tenho ângulo? Tenho. 30 graus. Eu tenho cateto oposto? Tenho. 4. E a hipotenusa eu quero. Maravilha? Então a saída está aí. Então vamos lá. Seno de 30 graus é o cateto oposto, está aqui, né? 4 sobre a hipotenusa, que é x, que é quem eu quero. Muito bem. Vamos ver na tabela? Aqui em cima, ó. Seno de 30 graus está aqui, não está? Ó. Seno de 30 graus vale meio. Então, eu vou ter que meio é igual a 4 sobre x. Tem uma regrinha de proporção, multiplica cruzado, não é isso? Então, você vai ter x vezes 1 igual a 2 vezes 4. Portanto, x vezes 1 é x, 2 vezes 4 dá 8. Pessoal, se um cateto foi dado em centímetros, claro que os outros também terão que ser em centímetros. Então, a resposta do exercício seria 8 centímetros. Essa é a medida da hipotenusa. Maravilha? Tranquilinho? Perceberam? Já utilizamos a tabela, já tivemos que identificar através da figura quem é quem para verificar qual das equações lá entre seno, cosseno e tangente se encaixariam para a resolução do exercício. Ok? Essa é a saída. Próximo exercício. Antes disso, só lembrar, não esqueça de dar aquela curtida. Se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se, dê uma força para o nosso canal, aciona lá o sininho das notificações, porque toda segunda e toda quinta a gente lança vídeo novo aí no nosso canal. Maravilha? Vamos adiante então? Olha lá, exercício 2. A partir do triângulo retângulo dado abaixo, determine o valor de x. Então vamos identificar aqui, pessoal. Novamente, é um triângulo retângulo? O próprio exercício disse, né? Mas em todo caso está aí, um ângulo de 90 graus. Olha só, eu quero a medida deste lado, que eu chamei de x, e eu tenho a medida deste lado, que vale 2, que não foi dada unidade, então duas unidades e acabou, e é dado o ângulo em relação a esses dois lados aqui, que é de 45 graus. Então vamos ver. Se eu observar a posição do ângulo, novamente este cara aqui só pode ser o cateto oposto. E esse aqui de baixo, que toca no ângulo, mas ele não é o lado maior, ele não é a hipotenusa, ok? Ele só pode ser, então, o cateto adjacente. Então, veja bem, eu quero x, que é o cateto oposto, eu tenho o cateto adjacente, eu tenho o ângulo. Das relações trigonométricas, que a gente viu no início dessa aula,
seno, cosseno e tangente, qual das três encaixaria para resolver esse exercício? Tangente, né, pessoal? Porque olha só, cateto oposto e cateto adjacente. O oposto você quer, o adjacente você tem. Então vamos relembrar? A tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vamos lá? Tangente de qual ângulo? 45 graus. O exercício nos deu aí na figura, perfeito? Cateto oposto é o x, que é o que eu quero, ok? Dividido pelo cateto adjacente, que vale 2. Portanto, x vai ser 2 vezes tangente de 45 graus, concorda? 2 vai passar multiplicando. Muito bem, vamos para a tabelinha para ver o valor da tangente de 45. Olha aqui, ó. Tangente de 45 está aqui, não tá? Vale 1. Então, o x é 2 vezes 1, o x é igual a 2. Como não tem unidade definida, a resposta é 2. Perceberam, pessoal? Tranquilo. Percebam que a medida dos dois catetos deu igual. 2 e 2. Ângulo de 45 graus. Normalmente, essa situação acaba acontecendo, ok? No caso de um triângulo retângulo. Bem claro isso. Maravilha, tranquilo? Vamos para o próximo? Terceiro. Esse aqui é bem interessante, olha só. A partir do triângulo isósceles ABC, olha aqui, eu tenho um triângulo, vamos olhar a figura aqui, ó. Eu tenho um triângulo ABC. Por que ele é chamado de triângulo isósceles? Porque ele vai ter dois lados iguais. Então eu já sei que a medida desses dois lados aí é igual. Essa aqui de baixo, nitidamente, é só observar na figura para você perceber que é uma medida maior, ok? Então eu tenho um triângulo que não é retângulo, ou será que é? Pensa comigo. Ele tem cara de ser triângulo ou retângulo? Ele é um isósceles, mas ao mesmo tempo ele é um retângulo? Olha aqui, pessoal, qual é o ângulo aqui em cima? 90 graus. Então ele é um triângulo retângulo sim, só que ele está virado de cabeça para baixo. Então triângulo retângulo significa que um dos lados mede 90 graus. Necessariamente. Triângulo isósceles é um triângulo que tem duas medidas, dois lados iguais. Então, triângulo isósceles pode ser retângulo também? Claro que sim. São coisas diferentes, ok? Maravilha? Então, a partir do triângulo isósceles ABC, dado abaixo, determine as medidas AC e BC. Então, gente, olha aqui, ó, medida AC. Vamos deixar como AC mesmo. É esse lado aqui que eu quero conhecer. Medida BC é esse lado aqui que eu quero conhecer. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Dica foi dada no exercício anterior. Lembra que a gente comentou que quando o ângulo é de 45 graus de cada lado, é porque os dois lados são iguais? Viram no exercício anterior que a gente acabou de resolver que dava 2 e 2, os resultados eram iguais? Então, gente, se esses dois lados aqui são iguais, o AC e o BC, professor, como é que você sabe que esses dois lados são iguais? Ele disse ali em cima que o triângulo é isósceles. O isósceles tem que ter dois lados de medidas iguais. E como eu comentei, o lado AB é maior, não pode ser. Então, claro que é o BC e o AC que tem medida igual. E quando isso acontece, forçosamente esses ângulos aqui têm que ser de 45 graus. Quer dizer, o autor não tinha obrigação nenhuma de te dizer que era 45 graus. Era uma informação que você tinha que deduzir a partir do fato de ser um triângulo retângulo, porque é retângulo, que lá em cima é 90 graus. E porque você tem um isósceles, então as medidas são iguais. Portanto, 45 e 45. Perceberam, gente? Muito bem. Muito bonito isso, mas como é que você faz para resolver? Ora, você tem aqui duas situações possíveis que você poderia resolver esse exercício, tá? Uma delas era você usar o triângulo todo, ok? Para resolver o exercício, ou você poderia dividi-lo aqui ao meio, ok? E usar só um dos dois triângulos. E usando um dos dois triângulos, você acharia uma das duas medidas. Como a gente já sabe que o AC e o BC são iguais em termos de medida, porque é isósceles, basta calcular um dos dois.
Eu vou usar essa linha de raciocínio, ok? Então, vou usar essa metade desse triângulo aqui, que seria o triângulo. Se eu chamar esse ponto aqui de D, seria o triângulo ACD. Perceberam? E eu vou perceber que nesse meu triângulo, esta medida aqui, ó, só pode ser de quanto? 1 centímetro. Professor Tito, de onde você tirou isso? Ué, a medida de A até B não é 2, não está aqui? E nitidamente esse ponto D não é exatamente no meio, ok? Então, claro que aqui de cada lado vai ter que ter 1 centímetro. Então, gente, vamos lá. Olha só, eu olhando só esse triângulo aqui, ó, esse triângulo ACD, eu tenho um ângulo que é 45, eu quero a medida deste lado aqui, que no caso aqui seria a hipotenusa desse triângulo aqui, perfeito, desse triângulo retângulo, porque aqui eu teria um ângulo de 90, e eu tenho a medida deste cateto aqui que encosta no ângulo, e se encosta ele só pode ser o cateto adjacente. Então, se eu tenho a cateto adjacente, tenho um ângulo e quero a hipotenusa, é claro que eu vou usar a relação de cosseno, porque cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Maravilha? Então, olha só, vai ficar cosseno do ângulo que é 45. Repito, quem é o ângulo que eu estou usando, pessoal? Este, ó. Porque eu estou usando este triângulo aqui, o ACD. Maravilha? Então, cosseno de 45 vai ser igual ao cateto adjacente que está aqui, ó. Descobrimos que ele mede 1 centímetro, dividido pela hipotenusa, que é essa medida AC que eu quero calcular. Ok? Então, vou ter que a medida AC vai ser 1 sobre cosseno de 45. Concordo que eu troquei aqui, ó? Multiplica cruzada, não é isso? Então, a medida AC vai ser 1 sobre. Acompanhe comigo, olha aqui, ó. Cosseno de 45. Está aqui, pessoal. Raiz de 2 sobre 2. Então, vamos colocar aqui raiz de 2 sobre 2. Muito bem, vamos puxar para cá para não ter esse problema. A medida AC vai ser 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Claro, né, pessoal? O que você vai fazer aqui? Essa fração vai passar multiplicando invertida. Então, vai ficar assim, ó. Sobre a raiz de 2. Então, a medida AC, 1 vezes 2 dá 2 sobre raiz de 2. Aqui é a C, né? Mas você sabe que a matemática não aceita radical no denominador. Então, você racionaliza. Como é que faz isso? Multiplica por aquela raiz em cima e embaixo. Então, AC vai ser, vamos lá, 2 vezes a raiz de 2. E embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Pessoal, aqui eu vou fazer separadinho aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado. Corta, corta, isso dá 2. Então, a medida C vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Aí você simplifica esse 2 com esse 2. Portanto, a medida AC vai ser raiz de 2. Raiz de 2 o quê, pessoal? Centímetro, olha aqui, ó. A medida que você tem em centímetro, então os outros lados também serão centímetros. Ok? Se a medida AC é a raiz de 2, a medida BC, que é a outra que ele pediu, também vai ser raiz de 2, porque nós já vimos que AC e BC são iguais. Então, automaticamente, a medida de BC também será raiz de 2. Maravilha, pessoal? Tá ali. Essa, então, seria a solução do exercício. Perceberam? Fazer essa divisãozinha nesse triângulo era um ponto importantíssimo para você conseguir achar a solução do exercício. Então, é um exercício um pouco mais elaborado, exigia um pouco mais de conceitos que você precisava dominar, mas está aí a resolução. Você ficou com alguma dúvida em algum desses exercícios, principalmente esse último? Volta aí, reveja novamente que o teu aprendizado vai acontecer. Ficou alguma dúvida ainda?
deixa aí nos comentários a tua dúvida que a gente ajuda a esclarecer. Maravilha, pessoal! Não esqueça que eu deixei na descrição desse vídeo algumas informações importantes e eu vou deixar uns cards aqui também de aulas anteriores e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.